Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas e pra você que tem vontade de começar a ler os livros da autora, eu separei alguns pontos que eu acho que são bastante relevantes e que podem ajudar você a imergir nesse universo criado pela autora. Sabe que eu adoro Jane Austen, sempre que possível eu tô citando um ou outro livro dela, mas normalmente Persuasão, que é meu favorito. E eu acabo sempre recebendo comentários de vocês, ou falando, que tem interesse em começar a ler, mas tem um certo receio, ou mesmo de pessoas que começaram a ler e não gostaram tanto assim porque estavam esperando uma coisa diferente. Pensando nisso, eu resolvi montar esse vídeo então com informações que eu acho que são importantes em relação à obra da autora, para que quem for começar a ler já saiba mais ou menos o que esperar, o que encontrar e assim poder aproveitar a obra da autora de acordo com aquilo que ela é e não com aquilo com que a gente espera que seja. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa frisar é que a gente não pode pensar em Jane Austen como um romance de época tipo Julia Quinn. Embora muitos dos romances de época de autoras contemporâneas que são publicados agora retratem um período histórico que é similar, que é próximo ao da Jane Austen, às vezes até o mesmo período histórico, existe uma diferença muito grande na escrita da Jane Austen para os livros de agora. A começar pelo fato de que quando a Jane Austen escrevia os livros dela, eles não eram livros de época. Ela estava escrevendo os livros que retratavam a época que ela vivia. Enquanto as autoras contemporâneas, as autoras que ainda estão vivas e que escrevem romances de época, elas retratam uma época que elas não viveram, que aconteceu muito tempo antes, aliás, disso acontecer, e que elas vão desenvolver a partir de pesquisas. E a questão dessa diferença toda não é só o ponto de vista em que cada autora vai ter, porque a Jane Austen estava retratando do ponto de vista em que ela estava vivendo, e as autoras de agora retratam de um ponto de vista de quem vê de fora, de quem vê depois de tudo aquilo ter acontecido. Mas também na linguagem empregada, porque a Jane Austen trabalhava com uma linguagem que era apropriada e que era comum à época dela. As autoras de hoje já trabalham com a linguagem adaptada ao nosso momento. Os tempos de publicação de cada uma das obras são completamente diferentes, então as exigências de escrita de história hoje em dia não são as mesmas do que eram naquela época, e isso tudo influencia em como cada história vai se desenvolver. Além disso, os romances de época de autoras contemporâneas, eles focam muito mais nos romances de cada história do que de fato os livros da Jane Austen fazem, e que já vão entrar no próximo tópico, que é o que eu vou desenvolver agora. A obra da Jane Austen, ela pode se enquadrar naquilo que a gente chama de romances de costumes, em que a ideia era você retratar de fato a sociedade em que você vivia e se afastar do excesso de emoções e também de toda aquela fantasia ligada ao romance gótico, tanto que um dos livros da Jane Austen, A Abadia de Northanger, ele faz uma crítica aos romances góticos que eram produzidos naquela época. E se a ideia é fazer uma crítica ali à sociedade, ela vai retratar os modos de vida daquelas famílias que ela vai desenvolver nas histórias. Também é importante dizer que os livros da Jane Austen, embora às vezes até aconteçam de eles terem um momento em outro em Londres ou em grandes cidades, eles se desenvolvem principalmente no interior britânico, nas cidades menores, e ele vai se centrar então nas vidas daquelas famílias. E ela faz isso por meio de sátira, então ela cria sátiras dos costumes daquelas famílias, ela vai apontar vulgaridades, frivolidades, as diferenças de classes sociais, tudo isso por meio das personagens que ela cria. Então, através dos bailes, de convites, de fofocas que aparecem, você consegue perceber as diferenças existentes entre as classes sociais, a maneira de como ela vai retratar os ambientes, as casas, tudo isso é muito importante nos livros dela. Então, quando a gente tem, por exemplo, Orgulho e Preconceito, que a gente tem aquela família Bennet vivendo naquela casa, que ela fala muito da casa ser menor, e todo mundo ali amontoado, e um se intrometendo meio que na vida do outro. Ela tá retratando um estilo de vida e uma determinada classe social que se opõe, por exemplo, por completo ao quando ela descreve, sei lá, Pemberley, que é a mansão do Darcy, que é outro mundo, e que a Elizabeth se deslumbra quando ela vê. Então tudo isso vai aparecer nos romances, de uma maneira dela fazer uma distinção entre as classes, ela trazer esse estigma da inferioridade social. Esse também é um tema muito presente ali. E o grande tema dos livros da Jane Austen é o casamento. Esse é o tema que vai aparecer em todos os livros dela, mas também é muito importante a gente não olhar para isso
com a visão que a gente tem hoje de casamento. A gente precisa lembrar que na época em que Jane Austen vivia, ela nasceu no final do século XVIII, publicou os livros dela no início do século XIX, o casamento era o único meio de ascensão social para a mulher. Era a única forma em que a mulher poderia ter um mínimo de poder econômico. Como ela vai retrazer personagens femininas, o casamento acaba sendo uma questão central porque era o assunto de maior relevância para aquelas mulheres naquela época, porque era daquilo que elas precisavam. É claro que em cada livro a Jane Austen vai trabalhar o casamento de uma forma diferente. Ela tem sim a questão do casamento feliz, do casamento ligado a questões muito mais de identidade entre parceiros do que de fato um contrato econômico, mas ela também faz isso para, de certa forma, trazer uma voz para os personagens. Então a Elizabeth em Orgulho e Preconceito, quando ela se opõe a casar com quem ela não quer, é uma forma dela empoderar a Elizabeth, dela mostrar a voz feminina ali presente. Quando ela também contrapõe a Elizabeth com outros casamentos que vão acontecer de forma conveniente, ela vai mostrar o papel do casamento ali naquela sociedade e as relações que se estabeleciam, né, entre os noivos. Dito tudo isso, dessa questão do que ela busca representar nos livros delas, a gente entra numa das questões que pra mim é uma das mais importantes do que diz respeito, né, quando a pessoa lê e acaba se decepcionando com os livros dela, que é a linguagem. Como eu mencionei, os romances de costumes, eles acabam se afastando daquela exacerbação de emoção. Por causa disso, a linguagem da Jane Austen é uma linguagem muito contida. Você não lê os livros dela e sente toda aquela paixão, você não vê passagens emocionais. Às vezes são passagens muito mais descritivas desse olhar dela ali para a sociedade do que de fato algo emocional, sentimental. A linguagem dela, eu diria, é muito racional. E outro ponto que é extremamente importante quando a gente fala de Jane Austen é a ironia presente nos livros dela. E essa ironia não tá só nos diálogos, nas conversas dos personagens, mas também na voz narrativa que existe ali nos livros. Como ela faz uma sátira dos costumes, como ela critica a sociedade que ela tá, a ironia é um elemento extremamente importante para ela poder realizar essas coisas ali nos romances dela. Ou seja, quando a gente fala de Jane Austen, quando a gente fala de Orgulho e Preconceito, a gente pensa sempre no crush que a gente tem pelo Darcy. Muitas vezes a gente fala da linda história de amor que surge ali, e às vezes até levado pela maneira de como muitos dos filmes, né, foram adaptados, a ideia que as pessoas acabam tendo na cabeça é que os livros da Jane Austen são assim, românticos, daqueles de você suspirar e tudo mais. E não é que os livros dela não possam causar suspiros, não é que os livros dela não tragam histórias de amor, não é que os livros dela não vão trazer aquele happy ending, porque afinal todos os livros dela trazem finais felizes. A questão é que a maneira de como ela trabalha essas coisas não é uma forma romântica, porque ela traz histórias de amor em meio a críticas sociais, a representações da sociedade em que ela está. Dá sim pra gente suspirar e se apaixonar pelas histórias de amor que ela traz. Como eu já mencionei, Persuasão, dos meus livros favoritos da vida, e pra mim ele traz uma das cartas de amor mais lindamente escritas, mas é que eu acho que ele é uma história que acaba sendo tão intensa justamente por causa da concisão que ela tem. É tudo tão reprimido que quando uma fagulha sai dali, sai com uma carga muito maior. Não é porque a linguagem dela é assim, de emoções exacerbadas. Se você é leitor de Jane Austen, conta pra mim aqui nos comentários que outros pontos vocês acham importantes, né, sobre as histórias dela. Se você ainda não leu, fala pra mim que livros você tem curiosidade de ler, se você tem vontade de ler ou não. E se você leu e se decepcionou, quem sabe você não repensa em dar mais uma chance pros livros dela. E se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.